ao vivo nessa segunda-feira, última segunda-feira do ano. E não só a última segunda-feira do ano, o último Café com Fé do ano também. Hoje vou compartilhar aqui com vocês um trecho do livro de Efésios, falando sobre como a gente deve se proteger das armadilhas, né? Engraçado que por mais que a gente saiba, por mais que a gente entenda, por mais que a gente tenha certeza de que todos os dias tem armadilhas, tem situações que nos cercam, é como se a gente visse. Esses dias até comentei com um amigo meu, eu falei, nossa, mas que difícil isso, né? Tem hora que é como se a gente visse a casca de banana, a gente sabe que se pisar nela vai escorregar, mas a gente segue andando em direção a ela. É muito louco quando a gente começa a perceber as vezes que a gente poderia ter evitado uma queda, ou às vezes que a gente poderia ter evitado se machucar, se magoar, ou realmente estar no lugar onde a gente não deveria estar. Então, que o Espírito Santo nessa manhã de segunda-feira, nesse dia 30 de dezembro, nessa reta final aí desse formato do Café com Fé, eu comentei com vocês que o Café com Fé vai seguir nesse formato até o episódio de número 200, né? Então, estamos nessa reta final aí desse formato, mas em breve teremos também um novo formato e não vai deixar de existir, somente a forma é que será diferente. Bom dia, Cris, bom dia a todo mundo. Espero que estejam aí todos preparados. Quem é que está preparado aí? Manda um coraçãozinho para que a gente possa mergulhar, né, nas reflexões do Espírito Santo nessa manhã de segunda-feira. Desliguei o microfone aqui para tossir. Vamos lá então. Então, em Efésios, no capítulo 6, a gente encontra ali, a partir do versículo 10, direcionamentos de Paulo, né, para a igreja ali de Efésios, falando a respeito de como que a gente deveria se portar como cristão. E ele fala, assim, a respeito, né, do que a gente deveria fazer para evitar as ciladas. E olha só, vários são os trechos bíblicos que nos falam a respeito de que neste mundo, né, teremos aflições. Então, tem um trecho, né, que fala justamente disso, de que no mundo haverá aflições, que é o próprio Jesus que fala, mas ele fala, eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu o mundo em nosso nome, por nós, para que a gente pudesse compreender que qual era o caminho para vencer o mundo, que seria o próprio Jesus, né? Pegar os direcionamentos dele, os ensinamentos e fazer com que todos os dias sejam um novo dia, uma oportunidade de também vencer o mundo, uma oportunidade de vencer as dificuldades, quaisquer que sejam elas. Então, aqui em Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, existe a seguinte fala aqui de Paulo. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, aqui, se a gente parasse nesse versículo, a gente já entenderia que o que nos capacita não é a nossa força própria, né? Não é a nossa própria vontade de fazer as coisas, mas tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com quem? Com o Senhor. E recebendo o quê? Dele, né? A força do seu grande poder. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá verdadeiramente condições para lutar situações que muitas vezes são consideradas impossíveis. Então, será mesmo que a gente tem confiado no Senhor para que Ele possa nos fortalecer e nos capacitar? Será que a cada dia, a cada nova batalha, a cada nova dificuldade que a gente encontra ao decorrer do nosso dia, a gente tem confiado no Senhor para que Ele possa nos fortalecer e nos capacitar? Como então que a gente deve se proteger dessas armadilhas, né? Então,
Paulo fala: vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então ele fala, é aquilo, né? A gente vive ao nosso redor, fica o inimigo, né? Nos rodeando, bramando como um leão, porque ele não é o leão, mas ele finge ser o leão, né? Então ele finge ser o leão para o quê? Para nos amedrontar, para nos tirar da rota, para nos tirar do propósito. E é tão interessante que essa madrugada, minha filha acordou e ela tá tendo, inclusive, vários episódios de acordar de madrugada com medo. Por conta de algumas coisas que, enfim, ela e outras crianças estavam conversando de brincadeira, de coisa que dá medo, né? Enfim. E eu falei: Deus, vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma limpeza. Aqui Paulo fala pra gente se revestir de toda a armadura que ele nos dá, que Deus nos dá. E daqui a pouco nós vamos descrever quais são todas essas peças, né, dessa armadura. Mas me ocorreu trazer aqui, né? Será mesmo que a gente tem o hábito de se revestir dessas armaduras? Será que mesmo ciente de que é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a força para lutar, a gente tem buscado usar essas armas que Ele mesmo nos dá contra os inimigos ou não? E aí, nessa questão da madrugada de hoje, eu senti claramente que era para eu revisitar algumas anotações minhas do passado e algumas conversas até de WhatsApp. E até me assustei, porque eu falei: meu Deus, tem conversa de WhatsApp no meu celular gravada desde 2018. E relendo essas conversas, uma me chamou muita atenção, que era um grande amigo meu, mentor da época, que ele falava o seguinte: ele: Mari, eu sinto claramente que você está sendo desviada do seu propósito, você precisa recuperar a sua confiança. Ele falava assim: você precisa recuperar a sua confiança e é como se você tivesse não cumprindo o propósito que Deus gostaria que você fizesse. E engraçado que isso, de tudo que eu li nessa madrugada, isso me chamou muita atenção. Eu falei: uau, olha como a gente fica dormindo displicente, porque a gente muitas vezes quer racionalizar, às vezes a gente quer trazer resposta muito clara para as coisas de Deus e a gente nos impede de viver as coisas sobrenaturais de Deus. Porque, inclusive, antes de eu ler tudo isso, eu estava lendo um trecho de um texto que a Betina, que é uma moça, né, do digital, muito conhecida para quem trabalha no mercado digital, e ela estava postando o processo dela de transformação em Jesus. O processo dela nesse último ano, de ter conhecido Jesus, de ter sido batizada, de ter se aprofundado no relacionamento dela com Jesus. E ela estava ali expondo, né, algumas vulnerabilidades dela, falando o quê? Falando a verdade, falando o que acontece na vida de todo mundo, mas que a grande maioria das pessoas não tem coragem de expor aqui publicamente. Mas o que me chamou também a atenção no relato dela foi de que ela falando, né? Eu era essa pessoa que condenava as outras pessoas que ficavam na internet falando de Deus. Eu falei: uau, que real, eu sei que sentimento é esse. Eu sei que sentimento é esse de pessoas que olham a vida de outras pessoas, que trazem relatos verdadeiros sobre a experiência dela com Jesus, mas que às vezes acham que é motivo de chacota. Elas estão tão distantes da presença do Senhor, que elas chegam até zombar daquilo, achando que é fanatismo religioso ou qualquer coisa nesse sentido. E eu fico olhando para a Mari de hoje e a Mari de 6 anos atrás, eu percebo exatamente essa Mari de 6 anos atrás, que tinha sede, mas também tinha medo de aprofundar o seu relacionamento com Jesus e ao mesmo tempo era muito resistente. Então, quando esse amigo falou: olha, eu percebo isso claramente,
isso me trouxe hoje, né, pensando, o que me trouxe a reflexão é: Deus, por que eu fiquei tanto tempo por aí te procurando, né? Cada um dentro do seu processo, mas eu tinha já todos os indícios, inclusive racionais, né? Se eu fosse buscar racionalizar as coisas, como eu disse, eu sempre fui muito racional, então eu não precisava de muito mais comprovação, eu não precisava de muito mais substancialidade de histórias para crer em Jesus, para crer no sobrenatural, para acreditar de que Ele é capaz de me fortalecer, que Ele é capaz de me dar este poder para superar as dificuldades. Então, naquela época, foi um momento de muita dor na minha vida, onde eu estava em vias de falir o meu negócio e eu estava passando por aquele processo de dor, mas eu não conseguia enxergar nada. Então, por mais que pessoas vieram ao meu encontro, me trouxeram palavras de Deus, me trouxeram, né, ali um refrigério para minha alma, por mais que eu tivesse tido experiências individuais com Deus, eu ainda não estava preparada para o que estava por vir. Eu ainda estava muito distante. Então, quando nessa madrugada eu vi essa moça falando do processo dela, que neste ano de 2024 ela verdadeiramente conheceu Jesus, e ela estava inclusive relatando que ela estava num culto essa semana, esse final de semana agora, né? Acho que ontem mesmo. E ela teve uma experiência real com Jesus. Ela falou que pela primeira vez ela sentiu o amor de Deus de uma forma inexplicável. Então, não por acaso, né? Nessa madrugada, enfim, passei a madrugada meio que em oração e pedindo direcionamento do Espírito Santo para que compreendesse tudo aquilo. E aí, na manhã de hoje, ele me direcionou para ler Efésios. Então, da mesma forma que essa reflexão aqui de Efésios vai trazer para mim bastante clareza, vai trazer também clareza para vocês aí do outro lado. Então, eu trago algumas partes da minha história, dessa minha história de ser transformada através do amor de Jesus, porque eu sei que muitas de vocês ainda estão neste processo. Muitas de vocês, às vezes, até são de lar cristão, que cresceram em meio a um lar cristão, que conhecem o evangelho de ouvir falar, mas que ainda não experimentaram do amor de Deus, mas que ainda não experimentaram em profundidade do próprio Jesus, não tiveram um encontro ainda verdadeiro com Ele. E isso é muito louco, porque este encontro verdadeiro com Jesus, ele está aberto a todas as pessoas, de todas as nações e de todas as religiões. Se você for buscar, poucos anos atrás, houve uma conversão massiva de 200 muçulmanos na faixa de Gaza, porque todos eles na mesma noite sonharam com Jesus e foram inundados por esse amor. Então, ao mesmo tempo, eu trago aqui, né, pelo direcionamento do Espírito, o trecho de Efésios, hoje no capítulo 6, para que a gente possa aprender a nos proteger dessas armadilhas, porque elas nos afastam do nosso propósito. Muitas de vocês aqui que estão assistindo essa live de hoje do Café com Fé, principalmente, eu sei que algumas vão assistir gravado e esse recado é para cada uma de vocês. O que acontece? Às vezes a gente está no caminho, mas a gente coloca em xeque tanta coisa, que a gente cai facilmente nessas armadilhas que nos fazem nos afastar do nosso propósito com Deus. Então, o meu alerta nessa manhã, o alerta que o Espírito Santo pede, né, que eu traga até vocês, é sobre isso. Para que a gente, nessa virada de ano, né, esse ano que está se encerrando, peça para o Espírito Santo colocar luz, que ele possa trazer luz àquelas sombras que estão permeando seus pensamentos, os seus dias, fazendo com que seus medos aflorem e te paralisem de estar no lugar que Deus confiou para você, porque Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu.
inclusive para a sua vida. Então, se ele tem um propósito, né, para um pássaro, se ele tem um propósito para o menor animal de qualquer espécie que seja, você acha que ele não vai ter um propósito para você? Ele tem sim um propósito para a vida de cada um de nós. E a gente, quando está sedento para verdadeiramente ter aquele nosso ser preenchido de algo que parece que ainda falta, eu quero te dizer que somente ele vai ter essa capacidade de preenchimento. Então, aqui em Efésios, Paulo fala para a gente se vestir de toda a armadura. E ele descreve que a armadura é essa. E ele nos alerta também. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Então, por mais que naquele mundo daquela época, e desde aquela época e no mundo atual, a gente vive em ambiente de conflito, de guerra. As principais guerras, elas não são de seres entre seres humanos, né? Que ele até fala de carne contra carne. Então, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E aqui algumas pessoas até tiram um trecho do contexto falando que quem domina o mundo que a gente vive é ele, né? Como se invalidasse que, na verdade, a autoridade maior, ela pertence a Deus. Mas como nós, né, somos seres, todos nós nascemos seres pecadores, então é muito mais fácil, às vezes, a gente se atrair para coisas negativas do que se atrair para coisas positivas. Hoje cedo também, vendo rapidamente um corte de um podcast do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, teólogo e tudo mais, e ele estava falando, né, que por que será que a gente, por exemplo, eu tô grávida, vamos supor, né, eu tô grávida e eu começo a ver um monte de grávida, eu vou comprar um carro X, aí eu começo a ver todo mundo com o mesmo carro, parece que todo mundo tem o carro igual. Ele estava falando justamente deste nosso poder de magnetismo mesmo, de energia, da gente pensar em algo e esse algo está no nosso radar e a gente começar a ficar mais sensível para perceber isso. Então ele fala sobre os nossos pensamentos, sobre a gente policiar os nossos pensamentos. Porque se a gente está preso num pensamento de escassez, num pensamento de miséria, num pensamento de dificuldade financeira, tudo que você olhar ao seu redor vai refletir miséria, escassez, dificuldade financeira. Se a gente começa a se alimentar de pensamentos, né, que nos levam a lugares melhores, a gente começa a perceber mais esse tipo de pensamento. Então, é uma forma também da gente começar esse ano de 2025 já nos policiando e já começando a peneirar. E lembrando que, Mari, é muito difícil fazer isso. Olha, fácil não é. Jesus não falou que seria fácil. Ele mesmo falou que quem quisesse segui-lo, né? Primeiro a gente ia se negar no sentido de negar os nossos desejos carnais, negar as nossas vontades humanas. A gente ia cada um pegar a nossa própria cruz, no sentido de, olha, a gente vai ter sim algumas tribulações, mas seguindo ele, né? A gente ia continuar seguindo e ia ter exatamente o que Paulo fala aqui, que somente ele é capaz de nos fortalecer e é capaz de nos dar força para suportar as tribulações. Então, continuando aqui em Efésios, Paulo começa a descrever. Então ele fala, olha, a maior dificuldade é a nossa luta espiritual. Por quê? O inimigo, né? Ele não tem poder contra nós, ele não pode nos tocar, mas ele pode influenciar os nossos pensamentos. Então ele vai pegar o que? A sua mania de perfeccionismo, né? Sua mania de perfeição e vai atenuar aquilo ali, vai potencializar aquilo ali.
Você que, sei lá, fez algo na sua infância que você não se perdoou ainda. Então ele vai pegar aquela culpa sua, né? E vai invadir os seus pensamentos, trazendo ainda mais pensamentos de culpa, fazendo com que você não se considere filha amada de Deus, que você não se perceba digna do amor dele. E quando a gente não se percebe filha amada, quando a gente não se sente digna de tudo aquilo que Deus tem para nós estamos caminhando cada vez mais distante do propósito que Deus tem para nossa vida. Então, é um processo. E nesse processo, comece pequeno. Comece pegando uma Bíblia para ler, mesmo sem entender nada do que está escrito ali. Comece orando, mesmo sem saber como orar. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então, aquele dia que o seu coração estiver devastado, arrasado, que você não souber nem fazer uma oração de Pai Nosso, que você não souber nem como se reportar para Deus, as suas lágrimas, a sua aflição, a sua angústia já vai ser necessária, já vai ser suficiente para que você possa se comunicar e mostrar a sua vontade em estar caminhando cada vez mais próximo de Deus. Então aqui ele fala, vivendo unidos com o Senhor, né? A gente vai começar o que? A receber essa força. A gente vai começar a receber esses direcionamentos e a gente vai se tornar cada vez mais forte para superar essas adversidades. Então, Paulo fala o seguinte, para a gente nos vestir essa armadura, né? Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais, e por isso a gente deve pegar a armadura que Deus nos dá. Então, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, a gente vai poder resistir a esses ataques. E depois de lutarem até o fim, a gente vai continuar firme sem recuar. E um exercício que eu falo para vocês fazerem. Quando começar qualquer tipo de pensamento invadir a sua cabeça, do tipo condenação, do tipo julgamento, do tipo não merecimento, qualquer coisa que você sente que te traz angústia, na hora, nos primeiros 5 segundos que esse pensamento chegar até você, direcione esse pensamento para Deus. Fala, Deus, eu sei que esse pensamento não é seu. Eu sei que esse pensamento pode até ser meu, mas se ele estiver sendo potencializado por algum inimigo para usar isto contra mim, eu quero que ele seja retirado agora daqui. Então, quando a gente consegue nos blindar, né, nos policiar desses pensamentos, a gente consegue cortar o mal pela raiz, a gente consegue já nos primeiros segundos, já mudar o foco desse pensamento. Então, como eu estava aqui compartilhando, né? Muitas vezes a gente atrai justamente aquilo que a gente pensa, e se a gente se coloca nessa posição de colocar as nossas sombras em evidência, nós não andaremos a caminho do propósito que Deus deseja para a nossa vida. Nós estaremos nos afastando dele. E aí, refletindo aqui, né, trazendo de volta, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês vão poder resistir a esses ataques. Então, resistir é isso, é você ter um acesso e ao mesmo tempo você escolher não ser acessado. É você perceber que esse pensamento vai te levar para uma queda e você já cortar este pensamento de forma imediata, não alimentando ele. Olha só, se você ainda não compreendeu, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele te ama exatamente como você é. É lógico que Ele nos trouxe Jesus e o sacrifício de Jesus para que todos nós fôssemos transformados. Mas isso é um outro passo. O primeiro passo é a gente começar a entender quem somos nós nessa família. Quem somos nós nessa equação, né? Deus, Jesus, Espírito Santo. Quem somos nós? Nós somos filhos amados de Deus. Você não está aqui por um acaso, não importa qual acaso genético possa ter acontecido na sua vida, né?
Não importa qual acaso, mesmo tendo sido um acaso de relacionamento que você considera, Deus desejou a sua vida. Deus desejou o seu nascimento. E ao mesmo tempo, se Ele desejou o seu nascimento, não importa a dor que você tenha passado até o dia de hoje, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer que você se sinta filha amada. Ele deseja que você sinta o amor dele transbordando por você. Então, a gente começa, né, a usar essas armaduras que o próprio Paulo descreve. Então, ele fala o seguinte: estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Então, ele já deu aqui, ó, algumas dicas, ó. A verdade vai ser o nosso cinturão. Comece a refletir. Você tem vivido uma vida reta verdadeira? Ou o que você tem escondido das pessoas que convivem com você? Ou quais pequenas mentiras você acha que não vai influenciar? Eu não sei se você se lembra, mas biblicamente falando, Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Tudo que é fora da verdade se torna uma mentira, e tudo que é uma mentira, a gente já sabe quem é o pai da mentira. Porque biblicamente a gente sabe quem é aquele que tenta nos confundir, quem é aquele que tenta trazer mentiras e fazer com que sejam verdades no nosso coração. Então, não subestime as pequenas coisas, as pequenas atitudes do seu dia. Eu conheço pessoas que elas se tornaram mentirosas compulsivas, e isso faz com que elas estejam cada vez mais distantes do Senhor. Porque elas começaram mentindo pequeno, depois elas começaram a acreditar nas próprias mentiras, e elas vivem um mundo de ilusão. Então, seja verdadeira com seus filhos, seja verdadeiro com seu marido, seja verdadeiro com todas as pessoas que te cercam. O único que pode te julgar e tem poder para isso se chama Deus. Então, se você conta pequenas mentiras para se sentir aceita pelas pessoas, pare com isso agora, né? E me veio aqui uma coisa que muitas mulheres fazem. Eu não posso mostrar para o meu marido as coisas que eu compro no cartão de crédito, achando que isso é bobo. Mas essa culpa que te faz esconder coisas da pessoa que deveria ser seu parceiro é uma porta escancarada convidando o inimigo para vir. Fala, vem cá, vamos aqui juntos. Nos afastar do propósito de Deus na sua vida. A gente não vê seriedade, a gente não vê maldade nessas pequenas coisas e acha que a mentira pode nos ajudar. E não. Então, uma vida verdadeira, a primeira coisa que Paulo fala é: use isso como um cinturão, ou seja, é o que vai te levar, é o que vai te guiar, vai estar com você a todo momento. Então, use a verdade. Então, use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E a justiça que fala aqui não é a sua justiça própria, é a justiça de Deus. Dentro da justiça de Deus, não queira você ser o algoz, o executor, não queira ser você o juiz que vai punir ou decretar que aquela pessoa merece ou não merece tal coisa. Entenda que a justiça divina, ela é muito mais poderosa do que qualquer justiça terrena. Então, não é sobre justiça própria, é justamente o contrário. É abandonar a justiça própria para deixar que Deus seja Deus, tá? Então, vistam-se, né, da couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Então, seja essa pessoa que por onde passa, que por onde os seus pés tocarem, você vai ser aquela que traz paz e não aquela que traz confusão e que traz guerra. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então não se esqueça, fé vem do grego confiança, confie no Senhor. Então use a sua confiança nele como escudo para se proteger desses acessos, desses pensamentos que tentam te confundir, te fazer uma mentira se tornar verdade. Então comece a usar a sua fé em Deus para isso. E lembra, Paulo falou desde o começo, para você se tornar forte, para permanecer unido com o Senhor e receber a força do seu grande poder. Este é o caminho. Então, continuando aqui, recebam a salvação como capacete. Quando é que a gente recebe essa salvação?
quando a gente entende e a gente declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso único e suficiente amor, quando a gente consegue entender em profundidade e experimentar que amor é esse, a gente automaticamente, a salvação já está disponível para nós. Em vários trechos aqui do Evangelho fala que aquele que declara Jesus como o seu verdadeiro Senhor consegue entender que Ele é o caminho que nos leva até Deus. Então a nossa salvação, ela verdadeiramente ela está amarrada a esse nosso encontro, né? Esse nosso encontro com Jesus. Então, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Então entenda que as falas de Jesus, as falas de Deus, nesses diálogos, dessas histórias contadas e narradas aqui na Bíblia, elas são como espada para cortar toda e qualquer investida do maligno na sua vida. Então aqui fala que a gente pode usar essas palavras, né, como uma forma de se defender. Então façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ele está disponível. Ele está disponível para todas as pessoas, para mim, para você, para todos. Mas como um pai zeloso, como um pai que também é respeitoso, ele espera que seu filho peça por ajuda. Ai, Mário, mas ele não é onisciente, ele deve saber o que eu estou passando. Mas ao mesmo tempo aqui, daqui a pouco vai falar sobre humildade. Ele espera que nós tenhamos humildade de reconhecer que aquele poder para lutar contra todas essas investidas, quem nos dá é Ele através do Espírito que habita em nós. Então, não é você sozinha buscando, é com a ajuda dele, é por intermédio de Jesus. O Espírito Santo te apresenta tudo isso daqui. Então, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito e fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. É interessante porque eu também vi um relato esses dias, eu acredito que foi até da Vera Viel, que é a esposa do Rodrigo Faro, foi bem tocante. Ela também foi uma das pessoas que encontrou com Deus recentemente. Ele, gente, cada dia está se revelando para cada vez mais pessoas. Eu acho que esse tem sido o meu tema favorito de busca, né? Ele, cada dia mais, ele está se revelando. E é incrível ver o relato dessas pessoas, porque quando eu escuto o relato delas, eu lembro também do meu encontro com Deus e lembro o quanto foi impactante. Até hoje eu ainda tenho lembranças vivas desse momento e eu sei que eu vou ter pro resto da vida. E é um grau de euforia, é um grau de felicidade, é um grau de amor, de contentamento que é impossível descrever em palavras, e por isso que às vezes quem assiste acha que quem tá do lado de cá contando parece hipócrita, mas é porque é algo muito sobrenatural mesmo, que não tem explicação. Mas voltando aqui, nos atentando ao trecho de Efésios, né? Fala justamente isso, sobre orar o tempo inteiro. E a gente, às vezes, devido à religião, não importa qual religião você siga, a gente entende que orar é entrar dentro do quarto, tirar um tempo com Deus e ficar lá em silêncio, só você e Ele, uma Bíblia. E não é assim. Tudo o que a gente pensa e a gente direciona ao Senhor e a gente pede direcionamento, a gente está orando sem cessar. Então, quando o pensamento errado vem em você, você não tem que largar tudo que você está fazendo e ir para o secreto. Não é sobre isso nesse trecho. É sobre você, naquele momento, falar: Senhor, eu sei que isso aqui não é meu. E eu não quero que permaneça. Eu sei que o Senhor não me julgaria. Eu sei que isso também não é um pensamento do Senhor ao meu respeito. Porque o Senhor, hora nenhuma, vai me olhar com um olhar de acusação. Aquele que nos olha com olhar de acusador é aquele que tenta nos desviar do caminho do Senhor. Então, orar sem cessar você tá no banho, você tá vendo a beleza daquela água caindo sobre a sua cabeça e a gente consegue perceber o amor de Deus ali. É você estar na estrada
e você vê o amor de Deus num casal de pássaros voando, em algo simples do seu dia a dia. É perceber os pequenos milagres e fazer com que isso se torne um estilo de vida, né? E para finalizar, ele fala, né? Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus, orem também por mim, né? Paulo fala, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. É muito lindo isso daqui, Jesus. Obrigada, Deus, por esse presente, né? Paulo nos deixa esse presente aqui em Efésios, nos dando os direcionamentos de como nós podemos nos proteger dessas armadilhas que tentam nos derrubar, que tentam nos desviar do caminho do Senhor. E lembre sempre, né, da humildade, porque nós devemos lembrar sempre dos momentos que precisamos abrir mão de quem a gente acha que a gente é, para que a gente possa ser o que Deus quer que a gente seja. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou repetir. A gente precisa ter humildade de abrir mão do que a gente pensa que é, para que Deus possa nos permitir ser quem Ele deseja que a gente seja. Eu acho que essa é a principal mensagem do Evangelho. O Evangelho nos convida a sermos verdadeiramente transformados. E se você ainda não começou essa transformação, entenda que ela não é da noite para o dia. Algumas coisas sim, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, elas são tão instantâneas que não faz mais sentido a gente permanecer naquele erro, mas a maior parte dela é um processo diário de estar diante do Senhor sem fazer como Adão fez quando ele acessou o pecado. Vou finalizar a reflexão desse Café com Fé de hoje, lembrando da cena que Adão se esconde nos arbustos do jardim do Éden, depois de ter acessado o pecado. E Deus procura: Adão, cadê você? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas ele fez isso porque ele sabia que a culpa de Adão ia entregar a si próprio. E ele vai lá, eu tô aqui, eu tô escondido, eu tô sem roupa, eu estou nu. Então é um momento de vergonha para Adão perceber aquilo, mas ele esteve o tempo inteiro nu. Você acha que Deus não sabe o seu pecado? Você acha que Deus não conhece as suas menores e maiores dificuldades? É claro que Ele sabe, mas hora nenhuma Ele quer que você se sinta envergonhado. Ele quer que você se sinta arrependido para não mais cometê-lo. E isso é resultado da transformação que o Evangelho nos traz. Então Ele não quer usar isso para te condenar. Ele não vai usar isso contra você. Nós é que deixamos o inimigo colocar esses pensamentos de condenação na nossa cabeça, porque a gente não tem controle sobre eles e a gente acha que está tudo bem. Mas eu quero te dizer que o poder para controlar está nas suas mãos. Leia Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, do 10. Peça a revelação ao Espírito Santo e você vai entender que o poder está nas suas mãos a partir do momento que você busca no Senhor, através do Espírito Santo, crendo em Jesus. E aí, nada mais será impossível para você. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, trazendo mais uma reflexão sobre esse Evangelho maravilhoso. Obrigada, Senhor, por ser hoje aquela que busca levar a paz e a sua palavra onde quer que pisa. A minha vida está sendo verdadeiramente transformada por Ele. E aqui também é um canal para que a sua vida possa também ser transformada.
Obrigada, Jesus, que vocês tenham uma ótima virada de ano, lembrando que é só uma data. A transformação, ela continua, ela é contínua, e que 2025 você possa estar cheia da presença do Espírito Santo em sua vida, sendo percebida, porque ele esteve e ele habita em você desde sempre, né? Mas às vezes a gente está tão ocupado que não percebe. Então que você possa ter tempo para percebê-lo, ter tempo para se aproximar desse amor maravilhoso e se sentir verdadeiramente amada e ir para essa transformação. Combinado? Para quem chegou no final desse Café com Fé e sentiu que tinha perdido algo, vai ficar salvo. Vou deixar salvo, inclusive a capinha do Café com Fé sempre é essa blusa aqui, ó, que eu tô na capa. E esse episódio de número 194 vai ficar salvo lá agora, tá? Então corre lá para assistir, se derrame aos pés do Senhor. Hoje é um ótimo dia para recomeçar. Um beijo para vocês, bom ano novo. Eu chego aqui de volta dia 1º. Na quarta-feira a gente tá junto às 7h30 da manhã. Combinado? Beijo, até quarta. Beijo, Kézia. Não tinha te visto, agora eu vi. Beijo, Li. Tchau, tchau. Cris, beijo pra você também.